capítulo 29, versículo 10 em diante. Lucas, capítulo 29, versículo 10 em diante. Você que está encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Primeiras Crônicas, capítulo 29, versículo 10 em diante. Amém? E a palavra de Deus diz: por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riqueza e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele é digno de Deus. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele possa sentar. Para que haja mantimento na minha casa. E fazer prova de quem? Do Senhor, amém? Entregue o seu dízimo e a sua oferta com alegria, porque o Senhor é bom o tempo todo para nos ajudar, para nos abençoar. Se estamos aqui essa noite é porque o nosso Deus é poderoso e nos deu a bênção e a graça e a misericórdia sobre a nossa vida. Por isso, meu amado, entrega teu dízimo e a tua oferta com alegria na casa do Senhor, que tu será abençoado, amém? Porque Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Ele diz que devemos ser fiel. Aquele que é fiel, o Senhor abençoa, amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé nesse momento e orar apresentando dizimistas e ofertantes fiéis da casa do Senhor. Em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso e Altíssimo Pai, oramos a Ti, Senhor, nesse momento. Apresentamos, meu Pai amado, as nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Nós não diz a Tua palavra que o Senhor abençoa e abre as janelas do céu sobre a vida daquele que é fiel. Ajuda o Teu povo, Senhor. Se existe alguém que não é fiel aqui, que o Senhor venha tocar no seu coração e venha abrir as janelas e as portas de emprego para aquele que está desempregado, que ele possa ser fiel no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. De Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Santíssimo da Glória, nós te pedimos, meu Deus, que tu venha abençoar nossos corações esta noite, meu Deus, que nós possamos ouvir, meu Deus, a tua palavra, e tu possa, meu Pai,
Estamos aqui na presença do grande Rei, o Todo-Poderoso. Qual o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 11, do 1 em diante. Bem, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará, e repousará sobre ele o
o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E dele passear no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cobra do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Vamos aplaudir o Glória Senhor. a Deus, aleluia. Pode sentar. Queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nesse texto, Isaías, ele traz uma profecia de esperança, primeiramente para o povo de Judá, porque nessa época o povo de Judá tinha um inimigo muito forte, a Babilônia. Isso deixava o povo desanimado e sofrendo. E Deus usou o profeta Isaías para transmitir ricas promessas acerca do Salvador do mundo, o Messias prometido. E quando o profeta Isaías fala, ele diz que do tronco de Jessé brotará um rebento, das suas raízes um renovo se frutificará. A palavra de Deus está falando aqui a respeito do Messias prometido. Ele está dizendo que o Messias ele viria da descendência de Jessé, pai de Davi. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a história do nascimento do Senhor Jesus, José, ele era descendência de Davi, assim como Maria também era da descendência de Davi. Essa profecia que Isaías estava dizendo que vai brotar o rebento, essa primeira parte da profecia se cumpriu quando o Senhor Jesus Cristo nasceu nessa terra. Quando o anjo ele chegou para Maria e disse assim: olha, de ti vai nascer aquele que vai salvar o seu povo do pecado deles. E o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. E essa profecia aqui da primeira parte de Isaías 11:1 se cumpriu quando ele nasceu. E diz a palavra de Deus que ele iria nascer, iria frutificar. Um renovo iria nascer, iria frutificar. Quando o profeta Isaías ele fala sobre o Messias, ele disse: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Porque ele, o Messias prometido, ele iria trazer para essa terra a glória de Deus, como diz a palavra do Senhor. Lá em João capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne, João 14,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus diz que quando o Messias viesse, ele iria frutificar. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 11:5 que ele está vestido de roupa de salvação. A palavra de Deus diz que ele nos veste de roupa de salvação. Quando o profeta Isaías, ele diz aqui, olha, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Ele viria para julgar com justiça os pobres, repreender com equidade os mansos da terra, e ferir a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quando o profeta Isaías, falando a respeito do Senhor Jesus, ele disse lá em Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor Jesus, quando ele nasceu, há mais de 2 anos atrás, na cidade de Belém, ele, com 30 anos de idade, ele foi batizado nas águas por João Batista, e ele começou a pregar as boas novas para as pessoas. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos, ele é o renovo que traz renovo. Ele quer renovar a tua vida. Ele quer renovar a tua esperança. Ele traz um renovo, ele traz uma nova vida, ele traz uma nova esperança, ele traz uma nova fé. Porque ele é aquele que foi ungido para pregar boas novas aos mansos. Foi o primeiro pregador. João Batista, ele pregou, mas não para, ele não pregou o evangelho do reino. João Batista, ele pregou que viria alguém depois dele, que iria ser o Salvador da humanidade. Ele disse: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. É esse que eu estou anunciando. João Batista, ele era um precursor do Senhor Jesus. Ele veio primeiro para anunciar para as pessoas: ele virá, um Salvador, o Messias prometido vai chegar, e vocês devem estar preparados para receber o Salvador. Aleluia. E quando João Batista estava falando para aquelas pessoas receber o Salvador, ele tinha que se arrepender. João Batista disse: eu estou pregando o batismo de arrependimento, porque ele estava preparando o povo para se encontrar com o Messias prometido. Aleluia. E hoje nós não temos João Batista para preparar o encontro com Cristo, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele viesse, ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que prepara o homem, que prepara a mulher para se encontrar com o seu Salvador. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: se o Pai não trouxer a mim, não virá. Só vai até o Senhor Jesus quem o Pai enviar. E o Pai, ele envia através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Isaías 11:5, ele nos veste com veste de salvação. Queridos irmãos, ouvintes, a salvação ela só está no Senhor Jesus Cristo. Porque ele que foi ungido por Deus para trazer as boas novas
verdade, porque a palavra de Deus diz lá em João 12, 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós só encontramos graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos libertação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos perdão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens. O único que pode te levar para Deus é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que se cumpriu, o renovo frutificou, porque o renovo ele trouxe a pregação das boas novas. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quando o Senhor Jesus ele começou a pregar o Evangelho, as boas novas, a primeira palavra que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quem trouxe o reino dos céus foi o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ir para o céu, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar o pecado do pecador. O pecador não pode se purificar. Ninguém mais pode purificar o pecador. Mas João Batista ele apontou para o Senhor Jesus quando ele estava vindo para ele, e ele disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ama o pecador, mas Ele não gosta do pecado. Porque Deus criou o pecador, mas Deus não criou o pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio para tirar o nosso pecado, para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus, porque Deus ele é santo, Deus é perfeito, e não podemos chegar na presença dele cheio de pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Quando nós olhamos aqui para as profecias de Isaías, ele liberta. Você olha em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, você vê a história do Messias, a história do Senhor Jesus, ele curando cego, ele levantando o aleijado, ele curando o paralítico, ele fazendo o mudo falar, o surdo ouvir, ele ressuscitando mortos. Ele trouxe a graça de Deus, e com a graça de Deus ele trouxe os frutos da salvação. Ele frutificou, como diz o profeta Isaías, em Isaías capítulo 11, e diz a palavra de Deus, que tem profecia aqui nesse texto, que ainda não se cumpriu. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A profecia sobre o nascimento do Senhor Jesus, lá em Miqueias, Deus dará um sinal: a virgem conceberá, dará a luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. A profecia que Isaías profetizou em Isaías 53, que diz, versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Essa profecia de Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, se cumpriu quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz do Calvário. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles contam a mesma história, a história do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando ele estava morrendo naquela cruz, ele estava cumprindo a maior de todas as missões que Deus havia dado a ele: levar o pecado de toda a humanidade nos seus ombros. O pecado não poderia estar dentro dele, porque ele é santo, ele é perfeito, mas ele pegou nos seus ombros os meus pecados e os seus pecados, para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de ser perdoado por Deus, para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de ter a vida eterna. Aleluia. Amém, glória a Deus. Ele levou os nossos pecados naquela cruz. E a palavra de Deus diz que ele morreu, mas antes de morrer ele fez uma promessa. Queridos irmãos e ouvintes, que você, quando você lê aqui Isaías capítulo 11, você vê aqui o versículo 1 se cumpriu, o 2 se cumpriu, mas tem alguns versículos ainda que não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. E ele fez uma promessa lá em João capítulo 11, versículo 25. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Antes dele morrer naquela cruz, ele fez essa promessa. Sabe por quê? Porque ele é a vida. E diz a palavra de Deus que ele morreu naquela cruz do Calvário, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Nunca ouvi falar de alguém que ressuscitou dos mortos e está vivo, mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou dos mortos e está vivo à direita do Pai. Por isso ele tem propriedade para falar para mim e para você: se você crê nele, ainda que você esteja morto, você vai viver, porque ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz aqui que quando ele estiver reinando, ele vai reinar nessa terra um dia. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia ele vai voltar para reinar na terra. E a palavra de Deus diz que quando ele estiver reinando na terra, essa profecia não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. Ele vai fazer uma transformação nessa terra. A Bíblia diz que o lobo vai ficar perto do cordeiro, e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, o animal cevado, andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Não haverá morte nesse tempo do reinado, que Cristo vai reinar nessa terra. Ele vai reinar um dia nessa terra, ele vai trazer a paz. Porque o Senhor Jesus, meus queridos irmãos ouvintes, ele é a paz. A Bíblia diz, Isaías disse, o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus. E diz a Bíblia aqui: a vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Hoje o leão é carnívoro, o leopardo é carnívoro, mas quando o Senhor Jesus estiver reinando nessa terra, ele vai transformar o leão, e o leão não vai comer mais carne, ele vai comer palha, vai comer capim,
como boi, porque Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quer. Ele vai fazer uma transformação aqui nessa terra. Não haverá mais violência nessa terra quando Ele estiver reinando. Ele vai reinar. A Bíblia diz que Ele vai reinar aqui nessa terra, mas não vai ser para sempre. Ele vai reinar 1000 anos na terra, juntamente com o seu povo. Depois iremos morar para sempre lá no céu. O Senhor Jesus, meus queridos irmãos e ouvintes, Ele tem poder para fazer qualquer milagre, qualquer transformação. O leão vai comer palha, o lobo vai pastar junto com o cordeiro. E hoje, o Senhor Jesus, Ele dá a oportunidade para que aqueles que crêem nele sejam salvos. Porque a palavra de Deus diz que Ele levou os meus pecados, levou os meus pecados naquela cruz. Mas para que você tenha a salvação, para que você tenha o perdão, você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Confessar com a boca e crer no coração, para que Ele possa te vestir com as roupas da salvação, para que Ele possa te vestir com as vestes de justiça, porque nós somos justificados por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas você, amigo que está aqui nessa noite, você precisa crer nessas promessas, crer nessas profecias, crer no Senhor Jesus, porque Ele vai voltar e tudo que está aqui vai se cumprir. E aqueles que estiverem vestidos com as roupas da salvação, com as vestes de justiça, esses viverão eternamente com o Senhor. Porque Ele disse: eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Glória a Deus. Ele vai estar no céu, e quem crê nele vai estar junto dele lá no céu. Então, vamos cada dia trilhar esse caminho que está nos levando para o céu. Todos os outros caminhos são ilusões. O mundo é uma ilusão. Todos os outros caminhos são perdição. Só existe um caminho para a salvação. E esse caminho é o Senhor Jesus, não há outro. E você, amigo que está aqui nessa noite, creia no Senhor Jesus, para que você possa ser salvo. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Pode sentar. Para Deus, está aberta a porta, está aberto o caminho. E Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho para Deus. Ouça esse louvor, depois eu te farei uma pergunta no nome de Jesus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando as mágoas só restam feridas, quando a dor não é alcançada, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de Deus, Salvador, o Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz, sua vergonha e seu Com seu coração e confessar com sua boca que Ele é o teu Salvador, você será salvo. Só basta você crer. Creia no Senhor Jesus hoje e você será salvo.
Ele ressuscitou. Ele voltou para o céu. E um dia vai voltar para a terra. Quando ele voltar, ele vai levar aqueles que creram nele. Muitos naquele dia irão ficar nessa terra, porque não tomaram a decisão certa. E a decisão certa, amigo, amiga, é seguir o Senhor. A oportunidade é para todos, mas a escolha é sua. Eu pergunto mais uma vez: alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão como sinal de aceitação. Receba Jesus como Salvador. Ele te ama e quer te salvar, mas você precisa abrir o coração para ele entrar. Que Deus te dê mais oportunidade, em nome de Jesus.